parceiro por muitas vezes pareceu mentira, invenção, conto de fada. Parecia um caminho muito distante Carleto Ancelotti chegar na seleção brasileira. Enfim, tivemos o anúncio da CBF, mas hoje o impossível aconteceu. Ouvimos o homem falar sobre a seleção brasileira e eu só imagino ele desta forma aqui, comemorando a Copa do Mundo de 2026. Um charutão sem ser de carne na boca. Falando isso daqui, ó, abre aspas para Carleto Ancelotti: não vou deixar o Real Madrid para ir para outro clube. Estou indo para a pentacampeã mundial. E aí, Cafu, seu calvo? Agora você tá satisfeito, Cafu, seu calvo? Caralho, mano, tinha uma entrevista aí já bem passada aí do Cafu, onde ele falava: pô, vocês já viram o Carlo Ancelotti? Ele vinha público e falar: pô, mano, é um desejo meu assumir a seleção brasileira, é uma vontade minha assumir a pentacampeã. Mano, ele tinha um contrato com o Real Madrid. Como ele vai falar essa porra? Nem a CBF na época ainda tinha anunciado o Carleto Ancelotti como técnico da seleção. Calma aí, calvo Cafu. Respeito sua história. O último a levantar a taça da Copa do Mundo. Mas calma aí, né, irmão? Se a gente for ver por completo, rapaziada, aqui a declaração de Carleto Ancelotti me deixou empolgado, tá? Já esfrego minhas mãos porque o homem fará um trabalho absurdo com a canarinha e não me desmotivem nos comentários. Quero todo mundo com energias positivas confiando no homem, tá? Ele veio aqui e falou isso daqui. É claro que isso me deixa muito animado. Ter a oportunidade de não trair o Real Madrid com outro clube e ir para a seleção que tem mais história no futebol, uma pentacampeã do mundo. Cara, é muito da hora essa relação que ele tem com o Real. Cara, ter a oportunidade de não trair o Real Madrid com outro clube, ou seja, sair pra ir treinar, sei lá, um time na Premier League, na Itália. Cara, que respeito, que amor à camisa que ele tem. Esperamos que ele tenha também com a amarelinha. É um grande desafio que me encanta esta oportunidade de me preparar para a Copa do Mundo com o Brasil. Segura que o homem vai vir. Vamos ver aqui, ó, certinho, porque quando a Tati Mantovani, que é uma repórter lá da TNT Sport, já pediu a permissão pra fazer a pergunta, o homem já tava animadinho, ele tá serelepe, o coroinha tá com azulzinho no sangue. Vamos, Ancelotti. Bora ver aqui a resposta por completo de Carleto Ancelotti, técnico da pentacampeão do mundo. Estar aqui, Tatiana Mantovani, TNT Sports Brasil. ¿De qué hablamos? No sé de qué quiere usted hablar hoy. Creo que... Ah, me No haces sé. así, o sea, vale. De Brasil también hablamos. No, yo voy a hacer una pregunta porque es que las próximas 48 horas usted va a dejar de ser el entrenador del club más grande del mundo, como siempre dices, y se va a transformar en el entrenador de la selección más campeona del mundo. No sé cómo se gestiona toda esa sensación de mañana poderse despedir de su afición y al mismo tiempo ya estar recibiendo tanto cariño que viene del otro lado. ¿Cómo se hace la gestión de eso, mister? Y gracias por todo, en estos años. Creo que son sensaciones muy bonitas, muy bonitas. Es claro que me da mucha ilusión, mucha ilusión tener la oportunidad de no traicionar el Real Madrid con un otro club y de ir a la selección que tiene más historia en el fútbol, pentacampeón. Obviamente me da grande ilusión, es un gran desafío. Me encanta esta oportunidad de poder tener la posibilidad de preparar un mundial con Brasil. Entonces, son días muy bonitos, obviamente, sí, con muchas emociones. Sí. Muito foda, rapaziada, muito foda. A seleção brasileira impõe respeito, tá? Pentacampeão do mundo, só a seleção brasileira. O que eu fico ali mais ou menos chateado é que, pô, já estão mentindo pro velhinho, né? Estão mentindo pro velhinho. Se liga aqui nessa notícia. Ancelotti tem demonstrado curiosidade sobre comemorar no Rio de Janeiro. O italiano ficou animado ao ouvir boas referências sobre a cidade, considerando-a um ótimo lugar para morar.
Pessoas próximas a Ancelotti já procuram uma casa ao treinador. Meu parceiro, que ele não tenha visto aqui o treinamento do Vasco, ó, quando tava tendo aqui uma entrevista com o Little Coutinho, inclusive, será que Coutinho voltará pra seleção? Todo mundo tá voltando, Richarlison e tudo mais. E aqui o que aconteceu durante o treinamento do Vascudo, meu parceiro. O que se ouve? Revelação e... acho que é esse. Ixi! Agora uma palhinha da tua música preferida. Música preferida? Olha no finalzinho aqui, ó. Jogo importante que era de eliminatórias. Quer que eu volte, será? Melhor. Cara, o que me impressiona é a cara do Couto, mano. O couro comendo lá, bop, sei lá o que tá acontecendo. Não sei propriamente onde é localizado ali o CT do Vasco. Meu irmão, tem os tiros aqui, ó. Revelação e... acho que é esse. Ixi! Calma, vem tranquilo, Carleto. Você vai morar num bom lugar, tá? Apesar que ele é milionário, né? Vai morar ali num condomínio super fechado. Mas é foda, né? Uma hora ou outra ali ele vai querer curtir uma prainha, uma Copacabana Palace, piriri. E aí o couro pode comer pro Carleto, né? Que ele saia vivo aí até a Copa do Mundo de 2026, porque o RJ é pancada, tá? E se a gente for ver, rapaziada, essa entrevista aí que a Tati Mantovani fez a pergunta pra ele, é a última dele lá no Real Madrid, ó. Teve aqui, ó, muitos aplausos a ele. E, cara, é a história sendo feita, ó. A última entrevista coletiva, a última vez que ele sentou nessa cadeira aqui da entrevista coletiva do Real Madrid, e a última vez também que ele passou por essa portinha da sala de imprensa lá do Real Madrid. A história foi feita, né, rapaziada? Um homem que, cara, construiu uma história brutal no Real Madrid. Aqui as últimas imagens aqui do último treinamento que ele tá tendo com o Real, já com o Éder Militão aqui do lado. Foi muito aplaudido, ó. Teve aquela reunião, aquelas palavras com o elenco do Real Madrid. Não foi uma temporada absurda, né? Não tiveram títulos, não tiveram sucesso em conquistas. Mas, mano, a história foi feita, né? 3 Champions League, 3 Mundiais de Clubes, 2 Supercopa da Europa, 2 La Liga, 2 Copa do Rei, 2 Supercopa da Espanha. Carlo Ancelotti, o maior treinador da história do maior clube do mundo, e treinou 2 gerações abissais, né? Aqui é a do Papai Cris, aí depois teve aqui a união do Benzema com o Vini Júnior, depois o Vini Júnior já virando o melhor do mundo. Teve aqui também, ó, cadê? Faltou o Casemiro aqui, tá? O tridente do meio-campo, Kroos, Modric e Casemiro. Teve o Marcelo também, a construção de um Sérgio Ramos como ídolo, o início aqui do Jude Bellingham. Efetivamente, o maior técnico da história do Real, não tem questionamento, rapaziada. E isso daqui vai ser muito maneiro, ó. Agora já começam a vazar várias e várias cenas de como era ele ali no intervalo dos jogos. Isso daqui, ó, é o Ancelotti no intervalo da final da Copa, ó, na final da Champions League 23-24, aqui o Real ganhou contra o Borussia Dortmund. Cara, o que eu quero que ele já faça isso daqui no vestiário da seleção, não teria empate no finalzinho de Croácia, não teria derrota contra a Bélgica. O homem, ele sabe o que fala. Temos que ser pacientes. Quantos balones hemos perdido? Quantos balones hemos perdido? Não temos que arriesgar. Tenemos que tener Dani, Fede se puede quedar, Rodri, Jude y Vini. Así, hacer así, así, así y así. Hemos cambiado la estructura del medio campo en la segunda parte. Era una idea que quería compartir. No quería... Cara, eu só fico pensando, mano, o Jude Bellingham, ele era a primeira temporada dele aqui no Real Madrid. Meu parceiro, ele não sabia espanhol ainda não. E o Ancelotti falando espanhol. O Bellingham não tá entendendo porra nenhuma aqui do que o Ancelotti tava falando. Mas beleza, né? Só a imponência da voz do homem já era diferente. Que quería compartir, no quería imponer, porque ya el estrés era muy grande para ellos de jugar una final. La única cosa es ser paciente y no perder el balón. Porque cuando perdemos el balón, brum, contra. No es posible. Ahora bajamos un poco más el bloque, estamos un poco más compactos a recuperar el balón, ser contundente en nuestro campo y tener la confianza. Se eu não me engano, ali o primeiro tempo acaba 0-0 da final, né? Borussia Dortmund e Real Madrid. Vamos, vamos. Vamos,
fuerte, salimos fuerte, dale. Asustarle lá, desde el inicio. É isso, essa parte aqui foi a principal, ó. Porque quando perdemos o balão, brum, contra, e contra, e contra. Quando o Fred vai ao ataque no segundo tempo da prorrogação e perde o balão, contra-ataque da Croácia, empate, a gente perde no pênalti. Desculpa, rapaziada, eu posso falar isso daí 20 vezes no mesmo vídeo. É que, cara, não me desce ainda aquela eliminação do Brasil contra, meu Deus, contra a Croácia, rapaziada. Meu Deus do céu. Mas aqui, ó, a minha grande esperança é que o velhinho faça o que ele fez também no Real Madrid com o Vini Júnior, rapaziada. Tem aqui, ó, a relação dos dois sempre foi muito próxima. É evidente que é um Vini Júnior depois e antes do trabalho de Carleto lá no Real Madrid. A evolução do Vini foi consideravelmente absurda, se consagrou aí the best melhor do mundo da FIFA. E, pô, a gente espera que ele possa repetir grandes atuações assim, vestindo amarelo, né? Vestindo a camisa da seleção brasileira. Tanto aqui, ó, que o Vinícius Júnior é muito grato por isso, rapaziada. Ele fez aqui uma cartinha, ó, de despedida, entre aspas, né? Porque vai encontrar ele de novo na seleção. E ele mandou essa cal aqui, ó, carta aberta para Carlo Ancelotti. Obrigado, senhor, portanto, você é o melhor. Desde que você chegou em Madrid, a minha vida mudou como jogador e como pessoa. Você me deu confiança, me fez crescer e esteve ao meu lado em todos os momentos, dentro e fora de campo. Cara, é foda, né, mano? Uma amizade, uma parceria absurda. Ganhamos 2 Ligas dos Campeões, 2 títulos de La Liga e muitos outros títulos. Mas o que mais valorizo é a maneira como ele me tratou, sua humildade e a maneira que ele lidou com isso todos esses anos. Nós construímos além do futebol. Você sempre me defendeu e me protegeu quando eu mais precisei. Hoje é difícil dizer adeus. O vestiário do Madrid sentirá sua falta, vou sentir sua falta. Aí aqui, ó, se a gente for ver, mas ao mesmo tempo fico feliz em saber que já temos data para esse nosso reencontro. Agora, vestindo a camisa da seleção brasileira juntos, é o destino. Espero você no Brasil. Com amor, Vini Júnior se despedindo de Carleto Ancelotti, essa parceria que tanto deu certo lá no Real Madrid. Rapaziada, se a gente for ver aqui, ó, o que o homem postou, a gente vai ver que, cara, é um técnico absurdo que tá chegando no Real Madrid. Olha aqui o videozinho de despedida do homem. De Carlo Ancelotti como novo. Aqui é a chegada dele lá no Real, né? Tava novinho entre aspas, né? Chega ali em 2020, 21, por ali. Já conhecia muito bem a casa, né? Cumprimenta ali o Florentino Pérez. E aí, desde lá de trás, já tava fazendo história, né? O menino Gareth Bale. Ankara Bale. Veio nesse gol aqui, foi brutal, né, rapaziada? Copa do Rei, surreal. Ele tira o Bartra, né? Tira o Bartra pra merda ali nessa final aí. As Lisboa 2014, o título da Champions. A 10ª, né? Subiu o Sérgio Ramos, que golaço! Essa final aqui foi brutal, tá? Absurdo, ele comemora de uma maneira absurdamente foda também. Vou achar um pouquinho aqui, talvez esteja um pouco alto, rapaziada. Vem lá, ganhou, tudo mais. A 10ª. E depois foi uma puta injustiça, tá? Ele ter sido demitido em 2015, 2016, não me recordo ao certo. O Cristiano Ronaldo, lembro na época, ficou pistola da vida porque o Florentino Pérez tinha demitido o Carleto na época. Ganhou Supercopa da Europa. Aqui os mundiais de clubes, né? Mais um pra conta. Estou muito feliz de voltar aqui a lo que... Aí o retorno. Retorno dele lá. Aqui já com Vini Júnior, Rodrigo, todo mundo. Aqui ele fez festa, né? Ele batia em geral. Copa do Rei 2022. La Liga. Da hora, né? O último título, eu acho, do Marcelo, lá no Real Madrid. Essa foto ficou icônica. Nossa, os jogos decisivos de Champions aqui, ó, contra o PSG, contra o Chelsea, a trivelinha do Modric pro raio. Ah, louco, essa Champions aí do Real foi nas emoções. O finalzinho ali também contra o Manchester City.
Que trajetória o homem construiu no Real Madrid, hein, rapaziada? Contra o Liverpool, a final com o gol do Vini. O chuta cruzamento ali do Fred Valverde que sobra no Vini. O cara saiu com Champions, voltou com Champions. Ah, não, o último título, acho que do Marcelo no Real foi essa Champions, né? Vou me vestir a camisa mesmo do Real, né? Brutal, brutal, família, brutal. Aqui, Supercopa da Europa, agora mais recente já, né? Quem levantou a taça ali, não sei quem foi, o Mundial de Clubes, contra o Al Hilal. Vini Júnior deita, faz 2, 3 gols, foi um jogo maluco, acho que 5-2. A última Copa do Rei agora, né? Ah não, a penúltima no ano passado, contra o Mallorca, Benzema ainda tava. Nossa, aqui o Vini deitou, fez hat-trick no Barcelona. Quando o Xavi tava no Barça, o Real Madrid e o Ancelotti só passava pinguelo na boquinha. Meu Deus do céu. O Ancelotti era pai do... mas teve goleadas também do Xavi, né? Teve um 4-0 lá que o Aubameyang no Santiago Bernabéu destrói o Barcelona, o Real Madrid. Aqui é foda, tá? Ele canta o hino. Foi o homem, né, mano? Me tem uma história, cara, pra um técnico construir o que ele construiu no Real Madrid vai demorar, viu? Ali o gol contra o Bayern de Munique, né, do Joselu. Quantos balones hemos perdido? Quantos balones hemos perdido? Não temos que arriesgar. Paciente, não perder o balão. Esse ar ali que eu mostrei pra vocês, né? Contra. Contra-ataque. Taken by Kroos and flicked on by Carvajal. E aí tem o gol do Carvajal, né? Que abre, aí depois o passe do Jude Bellingham pro Vini Júnior, 2-0, tchau, obrigado pro Borussia Dortmund. O Borussia teve oportunidade nesses contra-ataques, né, rapaziada? Iriam ter aberto o placar ali, seria bem difícil pros caras. E aqui a última Champions, né? Temporada passada. Essa temporada as coisas já não deram tão certo assim. Mas a parceria dele, ó, as fotos com o Charuto, o homem, diferente, tá? Diferente. Ele lida com o elenco de uma forma extremamente diferente. Essa daí vai ser a diferença de Real Madrid para a seleção brasileira, né? O contato ali com o elenco vai ser menor, né? Ele não vai ter mais o dia a dia. 15 títulos a trajetória dele no Real Madrid. Olá, Madrid! O cara que vestiu a camisa, né, rapaziada? A história foi feita. Amanhã vai ser a despedida dele lá no Real Madrid. Com certeza o cara vai se emocionar. Se a gente for ver aqui, rapaziada, o que a Tati Mantovani, né, da TNT Sport tem a falar sobre esses últimos dias, o que ela tem a falar sobre o que ele falou também da seleção brasileira. Bora ver aqui, conferir tudinho? Também chega a despedida que a gente estava aguardando, oficialização da saída do Ancelotti do Real Madrid. A entrevista coletiva, na verdade, não foi uma entrevista de despedida, né, André? Porque o Real Madrid ainda joga amanhã. Alguns dos melhores anos em sequência da história do Real Madrid. Por isso, o clube vai fazer uma homenagem de despedida para o Ancelotti no Bernabéu. Mas hoje a gente já conseguiu ver um Carlo Ancelotti, André, tirando assim, ó, uma parte da skin técnico do Real Madrid e já colocando a skin técnico da seleção brasileira. Esse processo está demorando algumas semanas, mas ele finalmente está acontecendo. E realmente é um cara que merece essa despedida, porque aí tem alguns títulos da trajetória do Carlo Ancelotti nessas duas passagens. 2 La Liga, 2 Copas do Rei, 2 Supercopa da Espanha, 3 Champions, 3 Supercopa da UEFA, 2 Mundiais de Clubes, uma Copa Intercontinental, né, se quiser separar e tal, mas realmente é uma trajetória daquelas. E aí na nota oficial o Real Madrid fala que Real Madrid e Carlo Ancelotti chegaram a um acordo, que o Ancelotti dirigiu a nossa equipe numa das etapas mais vitoriosas dos 123 anos de vida do Real Madrid. Enfim, vai para sempre fazer parte da família madridista. Realmente muito bacana, muito legal. E o Carlo Ancelotti também publicando a sua despedida e colocando lá um vídeo bacana com a trajetória dele, falando que para sempre o Real Madrid vai fazer parte da vida dele, evidentemente.
E até tem um trecho de uma narração minha do gol do Vini no vídeo do Carlo Ancelotti. Fiquei muito feliz que tem um pedacinho aí um tostão da minha voz nesse vídeo de despedida do Carlo Ancelotti. E aí, Tati, muita coisa foi falada, perguntaram pra ele, eu vi a entrevista aqui na Real Madrid TV, e muita coisa foi perguntada, qual foi a noite mais incrível dele, ele falou das noites de remontada, e o que ele teria feito de diferente. Ele falou, olha, eu errei muitas vezes, mas não teria feito nada diferente, enfim, muita coisa. E a sua pergunta foi muito bacana, e assim, por mais que ele tenha falado, ele não conseguiu explicar. Porque, assim, ele só falou, cara, é muito bonito, é muito bonito, é muito lindo, mas ele não conseguiu traduzir em mais palavras, além dessas, porque você perguntou sobre sair de um clube do tamanho do Real Madrid para ir para uma seleção do tamanho da seleção brasileira. É um negócio muito louco, né, Tati? Porque o cara sai, e eu vivo falando isso aqui, e tem gente que duvida, mas eu acho que esse é mais um exemplo. A camisa da seleção brasileira ainda é a mais pesada do mundo, a mais importante do mundo. Eu não sei por quanto tempo ela será, mas ela ainda é. E o cara sai... Tati, de manhã, ele vai sair sábado, tirar o uniforme do Real Madrid, colocar o pijaminha e acordar domingo para embarcar num jato aqui pro Rio de Janeiro e colocar o uniforme da seleção brasileira. É uma moral daquelas, Tati. Assim... O Carlo Ancelotti, nessas últimas semanas de Real Madrid, ele quer respeitar muito o clube, né? Ele tá ainda vestindo o uniforme de técnico do Real Madrid. Mas hoje, pela primeira vez, a gente conseguiu aproximar ele um pouquinho de falar de seleção brasileira, que eu repito, a entrevista coletiva da apresentação do Carlo Ancelotti, sim, a gente vai ver finalmente ele com a skin falando de seleção brasileira. Mas é difícil para ele, eu acho, realizar o que está acontecendo, André, porque se é difícil para a gente que está acompanhando de fora, imaginar que em algum momento da história um técnico do Real Madrid fosse sair do Real Madrid para ser técnico da seleção brasileira, isso seria muito extraordinário. E eu acho que ele não está conseguindo ainda realizar o que está acontecendo. Eu acho que ele ainda está no processo de entender que ele não vem mais para Valdebebas, que ele não vai mais entrar na salinha dele, onde tinha todas as coisas arrumadas e tal, que agora ele tá indo para outra coisa, que ele vai ter que viver outra coisa, com outras experiências, que ele vai ter que absorver uma outra cultura, uma outra forma de entender o futebol. Só que, ao mesmo tempo, ele repete, eu acho que 5 vezes, a palavra ilusionado, que a gente até estava comentando depois da entrevista, como é que a gente traduz estou ilusionado? Porque não existe uma palavra para traduzir para o português, e descobri que para o italiano também não. Então o Ancelotti vai utilizar muito essa palavra quando ele chegar na seleção, porque não chega a ser, é mais do que entusiasmado, mas ele está muito animado e muito motivado para essa nova aventura, como ele gosta de dizer, e ele diz para mim, vai ser um grandíssimo desafio ter que comandar a pentacampeã do mundo. É o que tu tá falando, André. A gente, o momento da seleção, ele é tão estranho e tão ruim que a gente não tá dando o valor que as pessoas estão dando para esse movimento do Ancelotti. Provavelmente, muito provavelmente, porque ele diz que depois do Real Madrid ele não tem ideia de dirigir um clube de novo, vai ser o último ato de um dos maiores técnicos da história do futebol, porque ele quer ter a possibilidade de dirigir a seleção brasileira em uma Copa do Mundo. É a decisão do Ancelotti que abriu essa porta. Então... é muito louco, André. A gente não consegue explicar e ele também não consegue explicar muito o que ele tá vivendo nessas últimas horas. Mas com certeza amanhã vai ser muito emocionante a despedida do Ancelotti. Ele vai chorar bastante. Tô esperando que ele cante. E depois ele viaja pro Brasil, onde ele também vai viver coisas que eu acho que ele nem imagina ainda. E tomara que sejam coisas boas, né, André? Tem muita gente aqui sugerindo uma palavra para traduzir o ilusion, né? Essa ilusion que ele fala que ele tem, não tem uma palavra que vá conseguir. Mas eu vi algumas aí que, pelo amor de Deus, gente, ele não tá iludido, tá? Não. Não pega a tradução fácil que não. Ele tá encantado, ele tá emocionado, empolgado, uma grande expectativa. É nessa vibe assim. Ele está com brilho nos olhos. Isso. Ele está
encantado, ele tá, enfim, é isso e acho que aqui ele vai conseguir explicar talvez melhor pra gente. Até porque, Tati, tá sendo preparada uma coletiva na segunda-feira pra apresentação dele, um negócio assim, mais de 200 jornalistas sendo aguardados num hotel no Rio de Janeiro, não vai ser na CBF, porque acho que a estrutura vai ser melhor alugando um espaço num hotel, um espaço feito para isso. Vai ser um negócio muito bacana o que vai acontecer aparentemente na segunda-feira, quando ele se apresentar. Ele passa o domingo viajando e chega para se apresentar num hotel no Rio de Janeiro segunda-feira. Segunda a gente fala mais sobre isso. Cara, segunda-feira, hein, rapaziada? Segunda-feira teremos a apresentação do homem como técnico da seleção brasileira. Enfim, Carleto chegou pra seleção. Que o homem dê jeito, tá? Porque a expectativa vai ser grande. Deixa aqui nos comentários, rapaziada, o que vocês acham tudo. Essa trajetória do homem lá no Real Madrid foi absurda. Tomara que com a nossa seleção também seja, né? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Assim que der, eu vou estar respondendo, tá deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que vai me ajudar demais, rapaziada. Valeu e até o próximo vídeo.